Senhor, muito obrigado pelo que nós acabamos aqui de cantar e louvar ao Teu nome, Teu grande amor, Tua maravilhosa graça e tudo o que o Senhor fez e é por nós. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é sem igual, o Senhor é o nosso grande tesouro, Senhor Deus, e nós somos eternamente gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez por amor a nós. Pai, nós estamos aqui agora e queremos aproveitar da Tua palavra. Esse é um tempo que importa-nos, ó Pai, ouvir o que o Senhor tem aos nossos corações e abençoe-nos, livre-nos das distrações que poderão concorrer com esse momento, mas que o Teu Espírito livremente, Senhor Deus, e de uma maneira certeira e precisa, Ele toque ao coração de cada um de nós, porque o que o Senhor tem a dizer sempre é bom e nós precisamos disso. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós, nesse mês de agosto, nós temos um mês todo especial, porque é o mês do qual nós celebramos o nosso aniversário, nossa data de igreja. E hoje, de uma forma especial, nós também temos um momento que mensalmente nós celebramos aqui, que é a Ceia do Senhor. Isso é tão profundo, é tão rico, participar de momentos especiais como esse. Todo mês nós nos dispomos a celebrar aqui, desse momento com o Senhor, e como tem sido bom. E diante de toda essa ocasião, nessa noite nós vamos olhar para a palavra de Deus e entender um pouco Jesus, e algo que eu chamaria Jesus e a sua igreja local, pensar na experiência de Jesus em meio à sua trajetória de igreja. A igreja foi fundada a partir de Jesus, mas Jesus em si mesmo, e já a partir dele, já viveu a igreja. Eu creio que essa é uma reflexão muito importante e profunda para nós que estamos para celebrar um tempo nesse mês com o Senhor por conta do nosso aniversário, e também para nós, muito útil para nós que hoje participaremos da Ceia do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, nós vamos ao capítulo 4 e leremos ali alguns versículos e depois avançaremos num outro capítulo ainda desse mesmo livro. Evangelho de Mateus, capítulo é o 4. Eu lerei o 12, depois lerei o 17 e o 22. Leio aqui na NVI. Acompanhe comigo sua Bíblia, o celular. Mateus 4, 12 e depois de 17 a 22. Vai dizer assim para a gente. Quando Jesus começa a pregar, é o título aqui do trecho. 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, ele voltou para Galiléia. 17. E daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Vá um pouco para frente, nós vamos ler Mateus, ainda em Mateus, vamos ler o capítulo 26. Vamos ler alguns versículos mais aqui, que comporão aqui nosso assunto da noite. Mateus 26, leio aqui agora, a partir do versículo 17 até o 30. O Evangelho de Mateus, relato aqui da ceia do Senhor, 17 a 30, vai dizer assim para a gente. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa.
Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai do que trai o Filho do Homem, melhor lhe não seria haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, nós estamos esse mês fazendo 48 anos e é mais um aniversário que nós, como igreja, estamos completando. E algo que antes da gente ir aqui aos nossos aprofundamentos da noite, eu gostaria de pensar com você é justamente pensar sobre o que isso representa, essa ideia de uma igreja fazer aniversário. Tem a ver com a nossa instituição, tem a ver com a nossa organização, tem a ver com o nosso CNPJ, é um CNPJ fazendo aniversário, e aí a gente se dá a celebrar? Ou são as pessoas que dizem respeito a essa reunião, a essa instituição que celebra mais um ano e por isso comemorar? E aqui a minha fala sobre isso é que tudo isso seria muito pouco, seria muito redutivo se a gente pensasse que pudesse ser apenas isso. Mas algo que eu quero chamar a atenção aqui é que todas as vezes que nós falamos da igreja de Jesus, nós estamos falando de algo muito maior e elevado. É certo que nós temos as nossas instituições humanas, os mecanismos funcionais que regulam a nossa experiência e o nosso acontecer de igreja. Mas algo que eu quero chamar a atenção aqui é que quando nós pensamos e falamos sobre uma igreja local, quer dizer que essa igreja local, ela é uma expressão local da igreja maior e universal de Jesus que está espalhada por todo o mundo. A igreja de Jesus universal que nós chamamos é essa igreja que está por todo o mundo. Ela inclui nós aqui em Osasco, ela inclui outros do nosso estado, do nosso país, inclui cristãos que estão sendo perseguidos nesse momento do outro lado do mundo, inclui os crentes que buscam o Senhor em todas as suas formas e meios no nosso tempo, na nossa época, na nossa geração. Então eu acho importante destacar esse olhar de que Deus ele não nos vê, irmãos, como uma instituição, mas Deus ele nos vê como pessoas. Deus nos vê como o que vem a ser afinal a Igreja Batista Moriá. A Igreja Batista Moriá, aos olhos de Deus, é o grupo de pessoas que Ele permitiu, que Ele conduziu, que Ele reuniu para que estivessem aqui buscando ao nome dEle, celebrando a caminhada com Ele, nesse lugar, nesse tempo, nessa época. Esse é o grande foco que deve estar diante de nós quando nós pensamos na igreja local, são as pessoas. É importante a gente sempre se lembrar de que as pessoas, elas podem viver sim sem uma estrutura e serem igreja do mesmo jeito. A igreja do primeiro século foi uma igreja muito perseguida, era uma igreja que muitas vezes fazia os seus encontros, cultos e reuniões nos cemitérios. Porque eles eram duramente perseguidos pelo Império Romano, não havia uma estrutura, não havia uma organização, eles não tinham esse conforto e esse aparato que nós temos hoje, mas eles eram igreja. Mas a estrutura sem as pessoas não pode ser igreja. Então isso mostra para a gente o que aos olhos de Deus, a força de fato que está na igreja como a reunião das pessoas. E quando nós falamos da Igreja Batista Moriá, nós estamos falando disso. Nós estamos falando de 48 anos de uma história que teve a ver com pessoas que passaram por aqui ou que passaram ali em cima na nossa história que começou no outro endereço. Tem a ver com essas pessoas que hoje fazem parte dessa igreja ou daqueles que hoje nem estão aqui, mas farão parte dessa trajetória.
tem a ver com os feitos de Deus na vida dos irmãos que já passaram nesses anos todos, tem a ver com os feitos que Deus está fazendo nos irmãos que estão aqui congregando hoje, e no que Deus vai fazer em outras vidas que ainda hão de estar conosco aqui ao longo de outro tempo, dentro dessa história, dentro dessa evolução natural que o Senhor nosso Deus permite. Então a realidade da igreja local é essa realidade de pessoas juntas, e eu quero abrir dessa forma para a gente pensar, então, a partir de Jesus, qual que foi essa experiência dele com a igreja local, porque a igreja foi fundada a partir de Jesus, em Jesus, e ele experimentou isso também da sua própria forma. Primeiro ponto que eu quero abordar aqui, irmãos, com vocês hoje nessa noite, é pensar que a igreja local de Jesus, eu quero pensar sobre essa que foi a igreja local de Jesus, né? Jesus, ele veio na terra para cumprir uma missão que o Pai deixou para ele. E como que Jesus experimentou essa missão? Veja, Jesus, ele poderia muito bem ter vindo como filho de Deus e ter caminhado numa carreira solo como filho de Deus e ter feito o ministério dele sozinho, não poderia? Ele poderia. Ou Jesus poderia ter olhado para aquela multidão e ter dito a ela: vai ser a minha casa, eu vou comungar com todos eles, eu vou me propor a todos eles, eles vão ser meus e eu vou ser deles, e aí vai ser minha grande trajetória ministerial. Jesus também poderia ter feito isso, mas não. Jesus não optou nem caminhar sozinho, nem caminhar com a grande multidão, mas Jesus chamou homens para estar com eles. E é muito interessante a gente observar esse Jesus que começa com esses que nós lemos aqui, mas chama 12 discípulos. E na verdade, essa primeira comunidade que Jesus vai organizar não tem a ver apenas com os 12 discípulos, mas tem a ver com umas viúvas também que acompanhavam Jesus. Tem a ver com outros discípulos para além desses 12 que começaram a seguir a Jesus também. Nós vemos que Jesus, certa feita, ele vai mandar discípulos, vai comissionar eles a realização de missões e vão de 2 em 2 num grupo ali um pouco maior. Então nós vemos que Jesus era cercado e visitado por essas pessoas. Mas é interessante a gente observar isso, porque todas as vezes que a gente pensa sobre o surgimento da igreja, a nossa cabeça naturalmente tende a ir para o quê? Para o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Porque o livro de Atos, ele é muito simbólico, ele é muito tremendo a respeito do que aconteceu naqueles dias, naquele momento ali. Isso é um fato. Só que não, na verdade, o que a gente vai ver avançar, evoluir em Atos, tem a ver com algo que começou naturalmente bem antes, quando Jesus separa homens para caminhar de perto a Ele, para estar com Ele. Ali a gente poderia entender que Jesus organizou uma igreja local. Uma igreja que seria o seu lugar de convívio, o seu lugar de caminhada, o seu lugar de partilha, o seu lugar de comunhão, com esses 12 discípulos e a partir deles, mais um grupo restrito do qual Jesus quis estar com eles, Jesus quis caminhar com eles. É importante a gente ver que a partir dali Jesus definiu algo como nós poderíamos chamar então essa primeira igreja, essa igreja de Jesus, da qual ele participou ali durante o seu ministério. E como foi essa caminhada de Jesus em meio a essa igreja local, vamos dizer assim, de Jesus? Os evangelhos vão nos mostrar claramente algumas várias informações distribuídas ao longo desses livros aqui. A gente vai ver que Jesus e os seus discípulos, eles louvavam a Deus. Eles exercitavam o ensino e o aprendizado da palavra. Jesus ensinava e eles estavam ali acompanhando a Jesus e aprendendo de Jesus. Eles experimentavam as orações, eles participavam dos momentos de ofertas, eles buscavam a Deus dentro do templo, dentro das sinagogas que já haviam naquele tempo, mas também eles percorriam outros lugares, eles iam viajando, fazer o seu grande propósito, a sua grande missão. E juntos de outros, Jesus junto de outros, a gente percebe Jesus em deslocamentos, a gente percebe Jesus em encontro com pessoas, a gente percebe Jesus servindo a pessoas em vários contextos que os evangelhos nos mostram. E aí eu quero chamar a tua atenção para a seguinte questão: como é que eram essas pessoas que Jesus escolheu para ser a sua igreja? Eram pessoas perfeitas? Eram pessoas prontas? Eram pessoas impecáveis? Olha que interessante como o nosso Jesus era, não é? Não, a gente pode sim observar que Jesus,
né, a gente vai ver pessoas que estavam seguindo Jesus de fato, olhando para esses 12 discípulos e algum grupo mais restrito de Jesus. Pessoas que estavam aprendendo com Jesus, ouvindo Jesus, interessadas em Jesus, sim. Pessoas que estavam apoiando Jesus, falando boas palavras a Jesus, sim, de fato, eles estavam. Pessoas que estavam vivendo momentos com Jesus, mas olha, preste atenção também sobre esses mesmos homens. Eles também eram pessoas que falavam muitas vezes coisas que eles não deviam falar para Jesus. Eles eram pessoas que às vezes desanimavam Jesus, vamos dizer assim. Gente que prometia coisas para Jesus e não cumpria. Gente que estava perto de Jesus, mas daqui a pouco alguns iam abandoná-lo. Ia ter até gente traindo Jesus, negando a Jesus, deixando Jesus para lá. Gente que demonstrava o melhor apoio, as melhores palavras a Jesus, mas daqui a pouco já partia para uma outra. Gente que não levava tão a sério tudo aquilo que estava ouvindo de Jesus o tempo todo. Gente que não tinha as intenções corretas para com Jesus, entre outras coisas. Entretanto, irmãos, foi a igreja que Jesus escolheu participar. Você concorda comigo que Jesus podia ter olhado para aquele tempo e ter escolhido quem ele bem quisesse para ser discípulo dele? Jesus poderia. Jesus poderia ter escolhido outros homens que não esses 12? Jesus poderia. Mas eu quero chamar a tua atenção para esse fato de que Jesus escolheu esses 12, e Jesus escolheu que essa era a igreja que ele ia ficar, a igreja na qual ele ia permanecer. A igreja na qual Jesus ia atravessar ciclos, porque Jesus ficou, então, nesses conhecidos 3 anos com eles, vivendo ciclos, vivendo festividades, vivendo viagens, deslocamentos, episódios. Aqui nesse episódio de que nós lemos de Mateus 26, eles estavam participando daquela festa judaica, da Páscoa judaica, dos pães ázimos. Eles estavam ali celebrando momentos, celebrando história com essas pessoas que estavam ainda no processo. E às vezes a gente até pensa, né? Como assim? Por que Jesus vai escolher essas pessoas? Por que essas pessoas que não estavam exatamente prontas, essas pessoas que estavam no processo? E o terceiro ponto que eu quero abordar aqui nessa noite é sobre esse traço de Jesus com o seu foco na missão dada por Deus. Jesus, ele entendeu que a sua grande missão, o seu grande compromisso era a missão dada por Deus, a obediência dele à missão, independente desses homens aqui. O grande centro, o grande interesse, a grande expectativa de Jesus não era ligada à figura desses homens aqui, mas esses homens vieram participar desse grande movimento do qual Jesus viveu ali no seu ministério, que depois iriam continuar. Mas é lindo ver que Jesus, de fato, ele caminha em meio a essa gente imperfeita, essa gente que está vivendo o processo de Deus na vida delas também, e Jesus podia estar com eles, mesmo eles sendo quem eram, porque Jesus podia ver que daqui a algum tempo eles seriam melhores, eles seriam diferentes, eles seriam espetaculares dentro de um caminho de obediência, dentro de um caminho de propósito, dentro de um caminho de estar diante de Jesus. E Jesus, ele se interessa, na verdade, é por isso. Hoje cedo na IBD eu mencionei o João 17. João 17 é um capítulo muito lindo da palavra de Deus, dos evangelhos, que vai mostrar Jesus orando por esses discípulos. E Jesus quer de fato que eles não simplesmente estejam com Jesus, mas que eles cresçam enquanto assistem e presenciam Jesus cumprindo fielmente a sua missão que ele tinha para com Deus. Então Jesus, ele sabia que ele tinha que depender do Pai, que ele precisava estar comprometido com o Pai, dirigido ao Pai, com foco na sua missão. E nesse momento, então, nós vemos aqui Jesus participando de um momento amplo aqui no capítulo 26. Ele está celebrando a Páscoa judaica, comemorando junto com esses discípulos, mas ele também está estabelecendo um novo marco, um novo horizonte para o futuro, que foi a ceia do Senhor. Aqui esse trecho aqui, ele fala sobre a ceia do Senhor, a primeira ceia que Jesus ministrou com aqueles discípulos, dizendo, olha, façam isso. Nós vemos essa dupla realidade. Nós vemos Jesus celebrando agora, mas focado e voltado na obra que ele tinha que fazer e projetando para o futuro da nova aliança firmada nele. E nós vemos esse momento de uma forma muito especial.
trazendo essas aplicações aqui para a gente, trazendo aplicações para a gente à luz desses pontos que nós vimos aqui. Irmãos, nós vemos que Jesus escolheu a sua igreja local, e nós também devemos escolher a nossa igreja local. E quando eu digo igreja, eu não digo um CNPJ, eu não estou dizendo essa questão da estrutura, mas nós devemos escolher as pessoas das quais nós baixamos a nossa âncora, afirmamos e dizemos: aqui vai ser a nossa casa, aqui vai ser o meu lugar para ficar, para viver o grande propósito de Deus. Ou nós devemos escolher isso, ou nós devemos reafirmar o lugar ao qual a gente já escolheu para ficar, para permanecer, para o renovar. Casais se encontram e se firmam numa aliança chamada casamento. Mas de ano em ano eles também podem se voltar uns para os outros e dizer: vamos renovar as alianças. Talvez eles façam isso dentro de uma grande celebração, dentro de uma grande festa. Mas às vezes dentro da sua própria casa eles podem simplesmente dizer um para o outro, olhando nos olhos: eu me caso com você de novo, eu sou teu, eu te escolheria de novo, eu viveria tudo isso, porque eu amo você, porque eu escolhi viver com você, porque eu escolhi ser família, ser um lar, ser um casal com você. Não pode dizer um ao outro isso. Nós também podemos olhar para a igreja, para o lugar que nós temos caminhado e dizer: aqui é o lugar que eu vou ficar, aqui é o lugar do qual eu vou me empenhar para servir a Jesus, aqui é o lugar do qual eu vou colocar os meus dons ao dispor do Senhor, aqui eu vou construir uma história com esse pessoal, aqui eu quero conhecê-los e eu quero ser mais conhecido por eles, quero caminhar junto com eles, estabelecer vínculos e construir histórias. Isso sim ao mesmo tempo que é uma necessidade, nós sabemos, é um desafio para nós. Porque hoje em dia, principalmente no nosso tempo, irmãos, as pessoas elas gostam muito de não ter raízes profundas. Nós falamos hoje sobre isso bastante pela manhã. As pessoas gostam de estar soltas, livres, sem compromisso. Mas a grande questão é que a grande bênção que Deus reserva para nós, ela se dá dentro desse ambiente chamado Igreja de Jesus Cristo, igreja local, é a igreja da onde você é lixado, onde você é trabalhado, onde um faz o outro melhor, e Deus nos diz, Deus nos mostra aqui dentro do exemplo de Jesus, que nós precisamos definir um lugar onde a gente vai ficar, onde a gente vai construir, onde a gente vai somar, onde a gente vai empenhar a nossa vida, de olho no grande propósito de Deus, mas dentro de uma dada realidade da qual Deus nos permitiu estar. Jesus escolheu um pessoal e decidiu ficar com eles para viver o grande plano e o propósito de Deus junto a eles, e nós precisamos também. Talvez nós podemos nos deparar com pessoas nesses nossos dias que estão sem um lugar para ficar, ou outros que talvez tenham estado, mas não têm estado de uma maneira tranquila, de uma maneira inteira, de uma maneira integral. Hoje cedo a Sandra falou isso na EBD, né? Tem pessoas que às vezes estão de corpo presente, mas não estão lá. Isso acontece, porque às vezes a gente pode até participar de um momento, mas a gente não decidiu estar ali. Mas eu quero chamar essa atenção de que Jesus olhou para aqueles 12 e falou assim: é com eles, eu vou ficar aqui, eu vou construir uma história, eu vou apresentar de antemão para eles o que Deus me colocou às mãos para realizar e construir. Eu quero ser o palco deles presenciarem o grande agir de Deus na minha vida, e isso vai inspirar eles a replicarem disso depois para adiante. E foi o que aconteceu. E da mesma forma nós temos que olhar entre a gente e pensar assim: 48 anos nós estamos aqui, nós somos o povo, nós somos uma igreja, eu vou renovar meu voto, eu vou renovar meu conceito de estar aqui nessa igreja e me mover para trabalhar por ela, servir ao Senhor, empregar os meus dons, empregar a minha energia, porque eu quero que Deus faça algo maravilhoso na minha vida aqui, quero que muitos outros irmãos participem desse momento comigo, sejam abençoados assistindo o que Deus está fazendo na minha vida, e eu também serei abençoado quando eu presenciar o que Deus está fazendo na vida deles também. Ser igreja, escolher um lugar para ficar, dizer eu pertenço aqui. E depois de decidida a igreja, nós temos uma caminhada em meio a esta igreja. Uma caminhada bonita, bela e marcante, sim. Relacionamentos são coisas profundas. Deus nos fez para relacionarmos uns com os outros, para experimentar relacionamentos. Isso é uma grande bênção na realidade da experiência humana. Mas vai ser sempre agradável? Vai ser sempre perfeito?
Sempre vão acertar com você? Sempre vai dar tudo certo? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas, assim como você também não é perfeito, as outras pessoas não são. E nós temos que decidir ficar e nos dedicar, independente desse aspecto. Pense comigo, Jesus ele decidiu ficar, mesmo sabendo que todos aqueles homens, com todas aquelas falhas, com todas aquelas lacunas, iriam falhar para com ele, mas Jesus sonhou com o que aqueles homens poderiam se tornar. E quando nós escolhemos uma realidade, uma experiência de ser igreja uns com os outros, entre os outros, nós precisamos entender o potencial que nós temos diante de Deus de sermos melhores, de eu ser melhor e vocês serem melhores na medida em que a gente conviva e caminhe junto olhando para o nosso grande alvo. É assim que tem que ser. As nossas vidas como um palco do agir, do maravilhoso e tremendo mover de Deus, de uma forma que impacte a vida uns dos outros. Isso passa pelos nossos processos de quem somos, os momentos nos quais estamos, com certeza sim. Mas Ele, o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer. E se nós perseverarmos, se nós escolhermos uma casa para ficar, se nós nos dedicarmos a ela, nós experimentaremos grandes coisas que Deus tem sim a realizar. Porque assim foi com Jesus. Jesus insistiu com esses homens falharam e falharam muito com Jesus, e Jesus não desistiu deles, Jesus seguiu com eles, e grande história se fez para todos eles, cumprindo seus ministérios, cumprindo seus grandes propósitos que eles tinham diante de Deus também, puderam se inspirar em Jesus, puderam se levantar quando falharam, quando eles perceberam que haviam fraquejado, Jesus estava com a porta aberta para recebê-los e continuar a ser igreja com eles também. E nós temos que ser isso no nosso tempo também. Nós precisamos nos olhar uns aos outros e dizer assim, não sou perfeito, não são perfeitos, mas estamos aqui, Deus pode fazer grandes coisas no nosso meio. Deus pode frutificar e fazer florescer coisas lindas nesse meio, na medida em que a gente se disponha e diga, venha Senhor me usar, e me capacite a ajudar os meus irmãos a serem melhores, a serem aperfeiçoados, para colher o melhor dessa história, como Jesus de fato colheu. Jesus, ele experimentou a vitória da ressurreição, de passar os últimos dias que Atos vai nos mostrar com os discípulos, fortalecendo, engajando eles, e é por isso que o livro de Atos, ele é tão lindo, tão profundo, porque ele é o resultado desse processo do qual Jesus se comprometeu a viver com essa igreja, mesmo com essas pessoas que estavam no processo, e nós temos que nos inspirar nisso tudo também, e nos propor o que Deus tem para nós também, entendendo que decidindo ficar, temos essa igreja a construir, a edificar, a fortalecer na graça do Senhor, mas sempre visando o que Deus tem a realizar por meio dela para as nossas vidas. Terceiro ponto aqui aplicando para nós precisamos ter bem claro também o nosso foco e missão que nos é dado por Deus. Veja, a beleza da vida da qual Deus tem colocado para nós será alcançada na medida em que a gente ande em conformidade com o que Deus tem para a gente. Nós precisamos manter o nosso foco, nós não podemos andar perdidos, distraídos, desviados de atenção daquilo que Deus tem para a gente. Porque se a gente não tiver foco, irmãos, nós perdemos o caminho. Perceba e pense que se Jesus tivesse se voltado muito às decepções das pessoas, às falhas das pessoas, às mancadas dos discípulos, Jesus poderia ter se perdido em meio ao processo. Mas Jesus mirou no alvo do que ele tinha a desempenhar diante de Deus, e ele alcançou bom êxito. Ele não perdeu o foco, ele foi vitorioso, porque ele esteve com seus olhos mantidos e fixos em Jesus. E da mesma forma nós também temos que nos perguntar sobre o foco das nossas vidas, sobre o foco das nossas famílias. Temos que fazer uma pergunta coletiva sobre o foco da nossa amada igreja, e perguntar assim, nós estamos claramente definidos no foco que Deus tem para todas essas perguntas, para a nossa igreja, família, para nosso aspecto individual? Porque nós devemos focar no que Deus espera de nós e nos dedicar nisso, porque é isso que nos fará bem-sucedidos, vitoriosos, dentro daquilo que Deus espera. Jesus, ele foi de grande êxito, porque ele não perdeu do seu olhar à vista tudo aquilo que ele não podia perder de foco, de prioridade.
Quero lembrar aqui com você o famoso versículo do Novo Testamento de 2 Timóteo 4,7, que vai dizer assim para nós. Paulo, ele está nos momentos finais da vida dele, e ali relatando ali a Timóteo, ele vai dizer assim: olha Timóteo, depois de todo esse tempo, depois de toda essa trajetória, depois de todo esse transcorrer, sabe o que eu tenho a dizer sobre mim? Eu tenho a dizer o seguinte, Timóteo, eu combati o bom combate, Timóteo, eu completei a carreira, Timóteo, eu guardei a fé. E essa é uma frase que ela é muito inspirativa, nós gostamos muito dela, né, desse versículo aqui. Só que o significado dele é muito profundo e nós não podemos perder de vista a intensidade e a profundidade do que Paulo está dizendo aqui. Quando Paulo está dizendo que ele combateu o bom combate, significa que há um bom combate, é o bom combate, e se vencer diante dos propósitos de Deus, significa se combater no combate do qual Deus quer que a gente de fato combata. Não é um bom combate, não é uma boa história, alguma boa e provável história que Deus pode me permitir a ter, mas vamos pensar assim com o nosso Deus pessoal, de amor, que nos conhece, que nos deu os nossos dons, que nos deu a nossa trajetória, que nos contemplou com a salvação, que nos contemplou com os alvos, com os objetivos de vida. Ele tem um bom combate para cada um de nós, mas é único, é o grande chamado, é o grande propósito que Ele tem para as nossas vidas. E quando Paulo vem dizer aqui para Timóteo, ele quer dizer assim: existia um combate esperado por Deus com relação à minha vida, e eu combati esse combate, eu não saí da linha, eu não saí do propósito, eu não saí desse alvo. Eu completei a carreira que Deus esperava de mim. A gente poderia trazer isso para um outro significado no seguinte aspecto, Paulo talvez dizendo para Timóteo assim: olha Timóteo, a única carreira que importa é a carreira que Deus quer para a gente, e eu completei essa carreira, Timóteo. Eu pude ser vitorioso nessa carreira, porque a grande luta, o grande combate, a grande carreira é aquilo que Deus espera de nós, porque é isso que nos dará o pleno sentido, o pleno significado de vida. E eu completei essa carreira, graciosamente abençoado por Deus, eu pude completar essa carreira, esse bom propósito, e eu guardei a fé. Quando eu era criança, havia uma brincadeira que nós crianças às vezes brincávamos, chamava bandeirinha. A gente tinha que atravessar de um campo a outro levando a bandeira, sem perder a bandeira. O grande propósito dessa brincadeira era você enfrentar oponentes levando uma bandeirinha sem que outros pudessem tomá-la. A gente pode trazer esse entendimento de pensar sobre guardar a fé, uma fé cultivada, uma fé florescida, dentro daquilo que Deus me permitiu viver, dentro daquilo que Deus me permitiu construir, experimentando a fé, construindo a fé, elevando a fé na medida em que eu experimentei tudo aquilo que Deus me colocou para que fosse experimentado. E nós devemos fazer essa pergunta para nós também. Quando nós falamos de foco, quando nós falamos de objetivo, quando nós falamos de êxito, nós precisamos entender nessa pessoalidade do propósito de Deus, que tem um combate, uma carreira em vista para que a gente defenda e esteja comprometidos com ela. Uma fé a ser guardada, mas não ser guardada do ponto de vista de ser retida, de ser engavetada, mas uma fé para ser performada, para ser exercitada, para ganhar musculatura, ganhar proporção e cumprir os propósitos de uma vida pela fé, que é a vida que agrada a Deus. De fato, essa pergunta ela também deve caber a nós. Temos andado focados, estamos combatendo um combate que Deus quer para a nossa família, para a nossa vida, para a nossa igreja, estamos percorrendo de fato, de passo em passo, a corrida, o grande trajeto do qual Deus objetiva para nós, estamos comprometidos e vivendo toda essa grandeza do que Ele deseja para nós, estamos guardando e desenvolvendo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Precisamos fazer isso porque é assim que nós vamos viver a beleza em meio à igreja local e contribuir com a igreja local na medida em que Deus nos permite estar nela. Relembro o exemplo de Jesus. Jesus ele foi tremendo e deixou uma igreja impactada, vamos dizer assim, esses discípulos visitados, bem servidos pela grande marca e trajetória do ministério de Jesus. Quando ele foi focado, obedeceu a Deus, cumpriu o seu grande propósito de glorificar a Deus, de ir à cruz do Calvário,
fazer a grande missão que Deus deixou às mãos dele e deixar uma igreja viva depois para distribuir essa mensagem pelo mundo. Jesus foi perfeito nisso tudo, porque Jesus esteve focado em nós, no nosso tempo, na nossa época. Nós precisamos estar focados também. Essa pergunta nós devemos perguntar assim a nós individualmente, às nossas famílias, à nossa igreja, sobre o combate que Deus tem para nós nesse ano e nos que hão de vir, sobre a carreira a ser percorrida, sobre a fé a ser desenvolvida em meio às experiências e aos momentos dos quais Deus tem nos permitido viver. Eu quero concluir essa palavra pensando novamente em Jesus, que à beira de cumprir sua grande missão, como nós lemos aqui na palavra, ele parou para celebrar. Jesus, Mateus 26, ele parou para celebrar a Páscoa judaica, mas em meio ao celebrar o agora que ele tinha ali naquele momento com os discípulos, ele também foi estabelecer a ceia do Senhor. Ele celebrou aquilo que fazia parte da história deles, que anualmente eles viviam aquela experiência de celebrar a Páscoa judaica, mas ele também deixou o que haveria por vir, ele projetou o que haveria por vir dali pela frente, que era a ceia do Senhor. E isso também deve ser oportuno para nós nessa noite pensar sobre essas coisas, meus irmãos, quer como individuais, quer como participantes dentro desse coletivo, dentro dessa história que nós temos na nossa igreja. Nós temos muito que celebrar pelo que Deus tem feito nesses 48 anos, isso é certo. Muito a agradecer a Deus, muito a perceber do que Deus fez, como fez e do que Ele promoveu nesse lugar, nessas vidas, nessas histórias que nós pensamos aqui a pouco. Mas também temos que nessa ocasião, além de celebrar a história, nós temos que projetar o novo de Deus. E projetar o novo de Deus tem a ver com isso que nós vimos nessa última etapa dessa noite, falar de foco. Nós temos que projetar em dizer assim: Pai, a história continua e o teu bom combate para nós permanece estabelecido. Onde o Senhor quer que a gente vá para o embate? Quais os novos passos dessa carreira que o Senhor tem para nós? Pai, nós estamos aqui e decidimos, é a igreja que o Senhor nos colocou, é a igreja que o Senhor nos trouxe a viver. Queremos construir uma história linda e maravilhosa com esse povo. E como que eu vou servir? Como que eu vou contribuir? Nesses tempos que hão de vir, eu quero renovar um conceito. Eu quero renovar aqui o meu compromisso de estar nesse lugar, porque eu quero ser um palco do agir de Deus em meio à realidade dos meus irmãos, e eu quero participar no que Deus vai realizar na vida deles também. Nós podemos parar nesse tempo propostos para pensar nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa história, e pensar sobre esse bom combate, a corrida, a fé a ser guardada, pensar na vitória que nós queremos experimentar em Jesus, que se dá na medida em que estejamos focados no que Deus espera, almeja de nós. Temos muito sim que celebrar pelo feito, pelo alcançado, mas temos que projetar o novo do que Deus tem para nós. E a grande nossa chamada nessa ocasião de olhar para o nosso aniversário, de participar da mesa do Senhor, é dizer: somos uma igreja que Deus nos reuniu e nos permitiu estar aqui. Celebramos o que Deus tem feito, mas projetamos o que tem para vir. Agradecemos a Deus, nos agradamos do que Ele produziu e tem feito ao longo desses anos, mas cremos que Ele tem mais passos dessa carreira para nós, que Ele tem bons êxitos, boas celebrações para a gente do novo que Ele ainda não fez e vai fazer nesse lugar. E eu estou aqui, Senhor, para viver Teu grande propósito. Como Jesus definiu um pessoal e renovou passos, renovou votos, renovou o compromisso de estar com eles, independente dos momentos, das etapas, das evoluções. Eu estou aqui dizendo: Pai, essa é a igreja da qual eu vou me dedicar, eu vou servir, eu vou me colocar à disposição para que eu seja instrumento do Senhor. E é assim que nós devemos nos colocar nessa noite, pensando no que Deus tem a fazer. Jesus teve a sua igreja local, nós temos a nossa igreja também, e podemos dizer: Pai, nos abençoe e realize no nosso tempo tudo o que o Senhor quer. Agradecemos pelo alcançado, mas projetamos o futuro e entendemos que tudo isso deve progredir, deve acontecer com o nosso foco estabelecido no Senhor. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado pelo exemplo que a Tua palavra nos traz. Muito obrigado pela referência que Jesus nos dá.
Jesus escolheu pessoas para viver, para conviver. Jesus escolheu uma igreja para ser, estar e para ficar. Jesus não desistiu dessa igreja, mas Jesus lutou por ela. Jesus se dedicou por ela. Jesus a amou. E Jesus foi de tremendo valor a essa comunidade, na medida em que ele esteve focado no seu propósito e missão com o Senhor, e pôde ser instrumento sobre a vida dos seus amados. E assim eles cresceram, e assim eles avançaram, e assim eles conheceram o teu agir naquele tempo, por meio da vida de Jesus, por meio do ministério de Jesus, e assim eles participaram da grande vitória de Jesus e replicaram-a para o mundo. E nós somos esses que estamos aqui hoje nessa noite. Pai, obrigado por essa igreja, obrigado por termos nos colocado juntos, obrigado por estarmos aqui. Pai, obrigado porque o Senhor tem feito uma história maravilhosa ao longo desses 48 anos. Obrigado porque o Senhor tem ajudado esse teu povo aqui. Êxitos, feitos, vidas, histórias, memórias. Quanta coisa, Pai, o Senhor permitiu a esse lugar. E a tua mão é reconhecida ao longo de tanta coisa que aconteceu. Mas nós agradecemos por ter chegado até aqui, mas nós projetamos o que há de vir também. Assim como Jesus, em meio à sua comunidade local, ele estava em meio a eles, celebrando o momento, mas olhando para o futuro, mesmo diante dos processos que os homens atravessavam. Nós somos esses que aqui estamos na tua presença também. Também estamos nos nossos processos, Senhor Deus, mas não deixamos de reconhecer o que o Senhor já tem feito, e cremos pela fé que o Senhor tem grandes coisas na história dessa comunidade, e queremos que todos nós possamos viver isso para a glória do teu nome. Queremos perceber, Pai, tua grande e linda história a ser confirmada na vida dos teus filhos aqui. Queremos perceber, queremos ser testemunhas do que o Senhor vai realizar na vida dos nossos irmãos aqui. Queremos, Senhor Deus, ser um marco daquilo que o Senhor realizará na nossa vida, para alcançar e abençoar tantas vidas, aqui de dentro e fora daqui também, Senhor Deus. É assim que nós estamos aqui nessa noite pedindo, Pai, abençoa-nos, ó Pai, então a termos o foco no Senhor, para cumprir tudo aquilo que o Senhor quer e deseja de nós, porque é o foco no Senhor que nos dará a vitória, que nos dará a carreira certeira, de passos em passos completada, que nos dará a conclusão do combate que de fato é o combate que o Senhor espera e reserva de nós. E assim nós guardaremos, ó Pai, a fé que o Senhor também quer que nós experimentemos ao longo de todos esses anos, uma fé que destacará, que brilhará o teu nome alto e forte, por meio da história das nossas vidas, por meio da nossa comunidade, por meio das nossas famílias. Nós queremos experimentar tudo isso, nós oramos e pedimos por tudo isso. E nós assim agradecemos pela tua palavra e pedimos, ó Pai, nos desafie, ó Pai, a andarmos comprometidos com foco no Senhor e na missão que temos no Senhor, para que a gente alcance tudo isso. Nós assim te oramos e te agradecemos pela tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém.